Olá pessoal, meu nome é Raniele. Estamos indo hoje para o nosso terceiro vídeo dessa sequência aí sobre o bullying nas escolas do Brasil. Nós tivemos o nosso primeiro vídeo aí com a apresentação, onde eu te mostrei como serão feitos esses vídeos, né? Que são 6 vídeos aí, né? E no meu primeiro vídeo eu explico direitinho o porquê dessa sequência de vídeos aqui, o porquê desse projeto de extensão, qual que é o objetivo, tudo certinho. Vou deixar na descrição para você. No meu segundo vídeo, então, eu explico o que significa o bullying, a gente tem um breve contexto histórico e hoje no nosso terceiro vídeo, então, nós falaremos aí sobre as consequências do bullying. Hoje nós temos uma convidada muito especial que aceitou o meu convite, ela também é estudante, ela está se formando aí em psicologia, é terapeuta comportamental e ela vai falar um pouquinho sobre as consequências dessa violência tão cruel que acontecem com as crianças aí, os jovens, né, geralmente no âmbito escolar. Então, só para a gente dar uma breve repassada no que foi dito, né, nos vídeos anteriores, o bullying são atos de agressão e intimidação repetitivos contra um indivíduo que não é aceito por um grupo. A prática do bullying consiste em um conjunto de agressões que se repetem por algum período, agressões estas que podem ser verbais, físicas e psicológicas que humilham, intimidam e traumatizam a vítima. O bullying pode acontecer no condomínio, na vizinhança, em grupos esportivos e na escola, que é onde essa prática acontece com maior frequência. Isso porque as crianças e adolescentes passam bastante tempo na escola e é lá que os padrões comportamentais, sociais e físicos impostos fora da escola se manifestam. Então, todos esses padrões de comportamento impostos pela sociedade, né, padrões de beleza, padrões de comportamento, né, que são impostos muitas vezes pela sociedade aqui fora, eles se manifestam, né, entre as crianças e os jovens lá dentro da escola, e é lá onde eles passam muito tempo uns com os outros, por isso que acaba acontecendo, na maioria das vezes, essas situações de bullying na escola. Sendo assim, aquele que não se enquadra nesses padrões acaba infelizmente sendo alvo de agressores que praticam o bullying. Os agressores geralmente são jovens que passam por problemas psicológicos ou que sofrem agressões no âmbito familiar e na própria escola e tentam transferir seus traumas por meio da agressividade. Quem aí se lembra, né, daquele massacre de Realengo, onde aquele jovem rapaz ele invadiu uma escola e antes dele tirar a própria vida, ele ceifou a vida aí de muitas crianças. Teve professores que foram defender seus alunos e acabaram perdendo a vida também, né? Quem não se lembra desse massacre que teve aí? E que depois, mais tarde, descobriu-se que aquele jovem que invadiu a escola, ele havia sido vítima de bullying, né? Para você ver o quão sério pode ser as consequências do bullying na escola. E essas consequências do bullying na escola podem ser devastadoras e podem durar a vida toda. Depressão, ansiedade, baixa autoestima, dificuldade em desenvolver relacionamentos saudáveis e duradouros, vícios e até mesmo o suicídio. No vídeo anterior, eu citei para vocês o caso que aconteceu em fevereiro desse ano, de 2022, de um menininho americano que tirou a própria vida, pois não aguentava mais as agressões que ele estava sofrendo na escola pelo bullying. E essas consequências não são só da parte da vítima, são também da parte do agressor. Pensando nesse agressor, né, como sendo um jovem com transtornos psicológicos e que provavelmente já deve estar vivendo situações de agressões no âmbito familiar ou na própria escola, né, que de alguma forma ele tenta externalizar isso, enfrentando e sendo agressivo, fazendo o mesmo com outros colegas. É o mesmo que fizeram com ele, então ele quer fazer com os colegas. Eu quero dar boas-vindas a Salete e dizer para ela ficar à vontade. Ela vai contar aqui para vocês, vai falar um pouquinho para vocês sobre as consequências do bullying. Depois eu volto para a gente falar um pouquinho sobre como identificar uma possível vítima do bullying, como nós pais podemos também identificar isso nas nossas casas. Olá, eu sou Salete Lemes, formanda de 2022
em Psicologia na Faculdade Unibrasília de Goiás. Estou aqui para participar de um projeto de pesquisa com fins acadêmicos e vou falar sobre as consequências psicológicas e comportamentais no indivíduo vítima de bullying. Nós sabemos que o bullying é um assunto recorrente e que todos estão a par desse abuso que acontece hoje na nossa sociedade. O Brasil, ele é o país, é considerado, né, dentro das pesquisas, o país que mais tem vítimas de bullying. Por que será que o Brasil é um país que mais tem vítimas de bullying? Nós podemos compreender que as pesquisas, né, sobre com essa abordagem do bullying, ela não se iniciou aqui, ela se iniciou nos países lá fora, nos Estados Unidos, em outros países que foram então o início dessas pesquisas. Devido a esse assunto, ele ser abordado para lá primeiramente, o que acontece? Quando nós abordamos um assunto, quando nós percebemos que há um problema social que precisa ser resolvido, é natural que, ao percebermos isso e começar a estudar sobre o assunto, é natural que a gente também busque soluções para esse assunto. Então, como lá fora o assunto foi abordado anteriormente, as pesquisas começaram lá fora, é perceptível que também a luta contra esse tipo de assédio também vai começar a ser recorrente. Então, lá fora, ao ser pesquisado isso antes, há soluções para esse tipo de problema também. Ao se falar muito do bullying, das consequências, né, de tudo isso que traz, e conscientizar a sociedade de que isso é um problema e que precisa ser resolvido. Então, lá fora, as práticas contra o bullying, então, elas aconteceram também primeiro do que aqui. Por isso, nós acreditamos que ainda, né, o Brasil é o país que, dentro das pesquisas, ele sofre mais com o bullying do que lá fora. É só para a gente trazer assim, um certo esclarecimento do porquê. Mas eu estou aqui para falar sobre essas consequências. Hoje nós temos muitos casos de bullying e as consequências, elas são sérias e severas até em muitos casos. Nós temos as consequências psicológicas, nós temos as consequências comportamentais de vítimas de bullying. Não é apenas psicológico, né? Se o meu psicológico é atingido, certamente eu também vou começar a me comportar pautado em cima daquilo que as minhas emoções estão sentindo, que o meu psicológico está falando. Então, as consequências psicológicas das vítimas de bullying nas crianças, principalmente as crianças, estão vulneráveis a isso. As crianças na escola, né, na nossa fase escolar, a gente passa, as crianças enfrentam muito isso. Por quê? Porque não há ali uma estrutura cognitiva. As crianças brincam por brincar, sem pensar nas consequências das suas brincadeiras. E simplesmente elas fazem as coisas, tem um certo nível de maldade naquilo ali, mas não uma maldade consciente. Nós podemos pensar que não é uma maldade tão consciente. A criança não consegue perceber as reais consequências do que elas fazem, mas elas fazem. Então vamos pensar, uma criança que sofre bullying na escola, as consequências psicológicas para elas podem então desenvolver transtorno de ansiedade generalizada, elas podem também desenvolver depressão. Em alguns casos, quando isso quando é muito grave, né, o caso de ansiedade, isso pode levar até mesmo a pessoa a suicidar-se. Então, o bullying pode levar, sim, até mesmo ao suicídio. Elas podem, então, elas podem ter
fobia social, né? A criança vítima de bullying, ela pode ter fobia social, fobia escolar, o ambiente escolar e o ambiente onde tem muitas pessoas, para ela desenvolver, pode fazer a criança desenvolver, ou mesmo o adulto. Eu estou aqui trazendo criança porque inicia-se ali, pode se iniciar ali, e isso pode levar consequências não só para a criança, leva consequências para a vida adulta. Ela pode desenvolver esse transtorno de ansiedade, essa generalizado, depressão, e isso pode acompanhar ela para a vida adulta. E aí são graves os prejuízos que o bullying pode trazer. Esses são prejuízos, né, e consequências psicológicas. Agora vamos para essas consequências comportamentais. O que o bullying pode também trazer para o nosso comportamento, para o comportamento do indivíduo? Ele pode deixar de ir para a escola, ele pode se isolar, não querer mais ficar perto das pessoas, pode perder a habilidade social, porque quando eu me isolo, eu perco a minha habilidade social, eu já não tenho mais interesse, eu não dou conta de ficar perto das pessoas. Então, automaticamente, né, essa dificuldade de estar perto das pessoas por causa dessa carga estressiva que eu tenho, dessa carga de estresse negativa que eu vou acumulando ao longo dos anos, me faz também querer me isolar. Então eu vou perdendo a habilidade social, eu vou perdendo a habilidade de estar perto das pessoas, de me comunicar, exatamente para fugir, né, desse estresse, para não ter que encarar esse estresse. Então a criança pode sentir dor de barriga, da febre, só de pensar, sabe? Ela pode passar bem o final de semana, e quando inicia a semana, que já está chegando perto da hora dela ir para a escola, ela começa a sentir mal, a ter dor no estômago, né? Ela pode ter febre, ela pode ter diarreia, tudo isso para evitar esse contato, né, com a escola, com o ambiente escolar, e esse contato com as pessoas também. Ela pode ter queda nas notas, ela pode ir para a escola, não deixar de ir para a escola, porém, ela está tão voltada, né? Ela está se sentindo tão deprimida naquele ambiente, oprimida naquele ambiente, que ela não se concentra nas aulas, ela não consegue, então, adquirir o conhecimento necessário para poder fazer as atividades, das provas e tudo. Então, ela vai ter uma queda nas notas também. Ela pode se tornar, sabe, ela pode ser aquela criança tão ativa e de repente ela começa a ficar desanimada, não gostar mais de brincar, não gostar de sair de casa. Tudo isso é necessário que os pais observem. Às vezes você tem filho e esse filho é muito ativo, proativo, gosta de brincar, gosta de estar com os coleguinhas, e de repente essa criança, então, ela fica calada, ela já não tem mais vontade de ir para a escola, ela não conversa mais com os amiguinhos, não quer mais brincar. É importante os pais ficarem atentos a esse comportamento dos filhos, porque isso não vai ser recorrente apenas na infância, isso vai acompanhar, se não for tratado ainda, se não for percebido pelos pais, se não for percebido pelos professores que essa criança está passando por que ela está acumulando cargas de estresse negativo devido ao bullying que está sofrendo na escola. Se os professores e os pais não perceberem isso, essa criança vai crescer sendo um adulto depressivo, um adulto com transtorno de ansiedade, um adulto com falta de habilidade social devido a tudo isso que ele passa na infância. Então, essas são as consequências comportamentais. E as consequências psicológicas, né, que são ativadas devido ao bullying na infância, talvez até na vida adulta, mas isso vai ser muito recorrente na infância. Pode ter consequências positivas? Sim, o bullying pode trazer consequências positivas, porém, as consequências mais vivenciadas são as negativas. Quais seriam as consequências positivas de uma pessoa que sofre bullying, né, na infância? Pode acontecer que
essa criança seja mais resiliente, né? Então ela vai pegar todo aquele acontecimento negativo e para que ela possa se aperfeiçoar profissionalmente e querer se dar bem na vida. Isso pode acontecer. Essa seria uma consequência positiva que raramente acontece. No geral, as consequências serão negativas e serão muito prejudiciais. Então, essas são um pouco, né, bem assim, rapidamente falando, as consequências psicológicas e comportamentais de um indivíduo que sofre, que é vítima de bullying. E o bullying não é brincadeira. Precisamos falar sobre isso mais. Precisamos levar isso para as escolas. Precisamos ter palestras sobre isso para conscientizar, porque quanto mais a criança ela é conscientizada dos malefícios, né, das consequências negativas que o bullying pode trazer, mais a gente vai ter, então, mais nós teremos consciência sobre isso e mais a gente vai poder lutar positivamente contra isso e eliminar esse tipo de coisa na nossa sociedade. Quanto mais se fala, quanto mais consciência se tem, melhor resultados nós teremos, tá? Eu agradeço aqui a vocês e espero que o vídeo tenha sido válido para todos vocês. Muito obrigada e até mais. Já quero agradecer a Salete por ter aceitado o meu convite e ter gravado esse vídeo para nós, né, cedendo aí o seu tempo, o seu conhecimento, mostrando pra gente um pouquinho aí sobre as consequências do bullying. É preciso ficar atento às mudanças de comportamento dos jovens, falta de vontade de ir à escola, dificuldade de aprendizagem, baixa autoestima, distúrbios do sono podem ser o alerta para a família buscar ajuda de um profissional a fim de investigar o que se passa e, se for o caso, né, dele estar sofrendo essa intimidação, essas agressões de bullying na escola, colocar um ponto final na situação de uma vez por todas. Todas essas mudanças podem ser um aviso, um alerta para nós, né, estarmos procurando aí um profissional que nos ajude a identificar o que está acontecendo com esse jovem, com esse adolescente e buscar amparar, né, dar o amparo que ele necessita, dar aí o conforto que ele ou ela precisam. Bom, então foi esse o nosso terceiro vídeo, espero que vocês tenham gostado, deixa a sua curtida, faz o seu comentário, participa porque vai me ajudar muito no meu processo acadêmico. Agradeço mais uma vez a Salete e do nosso próximo vídeo, nosso quarto vídeo, então nós falaremos finalmente sobre a realidade do bullying nas escolas do Brasil. Até lá!